Oi, pessoal. Vocês estão no canal Caminho do Saber e hoje a gente começa a falar do segundo episódio do capítulo 62 de Lucas, usando o aplicativo, a Gematria, para a gente demonstrar, né, aquilo que eu venho falando sempre, o quanto as escrituras elas são um tesouro inestimável, né? Quanto mais a gente estudar, mais a gente que vai querer aprender e vai abrir para todos os ensinamentos, né, dos oráculos, do tarô. Afinal, tudo foi tirado de uma sabedoria que a gente chama ciência sagrada, né? E a ciência sagrada, como a gente já próprio diz, né, veio das escrituras sagradas, dos ensinamentos sagrados, como vai dar bem para a gente perceber cada vez mais isso. Bom, eu comecei a falar, né, sobre interpretação, então comecei a interpretar alguns versículos, uns eu interpretei um pouquinho mais, outros interpretei um pouco menos, mas agora a gente vai continuar olhando para as palavras-chave dos versículos, seus valores numéricos, olhando na escritura outros trechos, e vamos lá. Bom, a gente falou da importância, né, da gente olhar para dentro o tempo todo, a nossa consciência que está estudando as escrituras, né? E exatamente no número 10 desse versículo, a gente tem o valor de 62, né? No capítulo 62, 10 seria assim se a gente colocasse em forma de versículos. Depois a gente vai ver porque isso também vai ser importante a gente entender. Existe uma das milhares de formas de estudar, por exemplo, o capítulo 62 mais 10, disfarçadamente é o número 72. Então, aqui, se ele falar sobre humanos, é a chave que eu estou buscando. Todos nós somos seres humanos e a chave que eu estou buscando é isso nesse exato momento. Então, vamos lá. O fariseu estava em pé e orava no seu interior dessa forma. O conceito na Bíblia de estar em pé é a mesma coisa dizer que ele não está caído, ele não se sente culpado, né? Você está de pé, você está firme. Outra coisa que é importante, como a Escritura nunca mente, né, e nunca engana a gente, etc. Desculpa, começou nesses versículos aqui. Subiram dois homens ao templo para orar, um era fariseu e outro publicano. Eu pulei aqui de um versículo para o outro. Aqui já está dizendo a mesma coisa, né? Subiram, está em pé e etc. Subir é querer se elevar, querer se desenvolver quando a gente está falando de templo e oração. Saiu daquela condição mundana dos homens e se elevou à condição do templo e para orar. E aqui a dualidade do mundo, né? Que aparece nesse versículo, né? A dualidade é muito interessante, ele coloca dois aqui e ele coloca um é fariseu, quer dizer, um segue a lei, é religioso e etc. E o outro é publicano, quer dizer, segue a lei do Estado, segue a lei comum e etc. Então, vamos tentar explicar. Outro, um caminha para o caminho sagrado, podemos dizer assim, e outro pertence ao mundo profano, né? Então, aqui ele está ensinando para nós, né, os dois mundos que existem, né? O mundo da religião e o mundo social, né? Seria mais ou menos essa ideia. O fariseu em pé orava no seu interior. Aqui a chave, como eu expliquei, cada vez que aparece a palavra orar, ela é chave, né? É necessário orar, mostrar, também tem a palavra orar. Aqui ele vai falar de juízo, de temer, de respeitar pessoas. Aqui ele vai falar de frequência. Aqui ele vai falar de refletir consigo mesmo. Aqui ele vai falar de interior. Então, aonde eu tenho que refletir minha oração? No meu interior, né? E que forma que eu estou orando, né? Qual é a forma
que eu estou orando? Aqui tem uma chave, né? Ó. Graças te dou, ó Deus. Independente de qualquer juízo que você tenha sobre esse fariseu, aqui ele já tinha dado o diamante. A forma de orar é chegar na gratidão. Ser grato, né? Ser grato é a forma de você obter aqui, ó, justiça, ser escolhido e assim por diante. Então, todos nós, né, na realidade, já sabemos dessa forma e a Bíblia já diz isso de cara. A gratidão. A gratidão mesmo num estado de um juízo injusto. A gratidão independente da forma que estão agindo com a gente. Não é fácil, mas está escrito. Graças te dou. A gente podia até acrescentar. Graças te dou, ó Deus, por tudo. E assim por diante. Interessante como toda a Bíblia, né, a gente vem falando, ela é completamente santa, né? Eu vou ter que fazer uma gemátria aqui para vocês conhecerem isso rapidamente. Graças tem exatamente o mesmo valor de Deus. Se a gente pegar o valor de graças e Deus, uma das numerologias, como eu vou mostrar, ela vai ter exatamente o mesmo valor numérico. 49, 49 no ordinal. Aqui vai ter mudança e tem um motivo de ser assim também, muda tudo, porque aqui cai num capítulo, aqui cai em outro, mas aqui eles são iguais. Claro, 49 mais 49, 49, 4 mais 9 é 13 aqui, dá 4, e aqui também dá 4 de outra forma, mas muda os capítulos, né? Os versículos também. Está escrito graças e Deus. Então, a gente fala graças a Deus é muito forte, porque numericamente falando é muito forte. E não tem uma letra da Bíblia que não foi calculada e uma letra dos ensinamentos sagrados também que a gente não mostra por cálculo, como já venho falando isso várias vezes. Então, voltando aqui para o nosso texto, esse trecho, graças te dou, ó Deus, aí vem a questão impressionante, né, da Bíblia, né? Que não sou como os demais homens. Então, na realidade, a pessoa que é religiosa, né, a pessoa que busca espiritual, ela tem que tomar todo o cuidado. Porque nesse momento que ela está fazendo uma separação por cumprir mandamentos, por buscar a lei, ela já pode estar se achando justa e etc. E tem uma pergunta aqui, como achar a fé sobre a terra? Ah, tá, eu estou orando, Celso, eu estou me evoluindo, eu estou crescendo, mas não julgue os outros. Porque como toda a escritura está totalmente interligada, de A a Z, não tem nada nela que não está interligado, não existe um trecho dela que não está ligado ao outro. Se a gente pegar a escritura, você vai ver que ele cometeu aqui dentro da escritura, né? Pelo olhar da escritura, né? Que é complexíssimo, porque um trecho encontra-se em outro, que em outro, que em outro, que em outro, que em outro. E eu tenho que ter a memória, né? A memória vai ser a chave para eu poder entender o que eu estou fazendo e etc. Está escrito aqui, ó. Não julgues para não ser julgados, né? Não julgues para não ser julgado. Isso aqui também tem o seu próprio valor numérico, né? Isso aqui também é uma chave para o capítulo 7, né? Ele inicia falando não julgue para não ser julgados. Então, a gente vai ver que aqui o fariseu, dentro dele, não é fora, ele já estava julgando, né? Já está falando, eu sou diferenciado, eu sou melhor. Esse fariseu pode ser eu, pode ser qualquer pessoa. A Bíblia ela é santa exatamente por causa disso, que vai depender da nossa consciência.
Então, né? Do certo, graças te dou, tudo bem, mas eu não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros. Isso que ele está falando também em termos de maioria em relação a Deus é verdade. Os homens roubam tudo porque tudo veio de Deus, se a gente só tem as coisas de empréstimo. Eles são injustos consigo mesmo e com próximos e são adúlteros porque estão mudando a lei de Deus, né? A palavra adúltero, para quem quiser enxergar melhor, também tem as letras de alterar letra, né? Ele adultera a letra, né? A letra é tudo dentro do conhecimento humano, como a gente vai ver depois, né? E aqui é bem claro, né? Que ele deixa bem claro sobre uma parábola de Jesus. Diz essa parábola a respeito de alguns que se vangloriaram como se fossem justos. Quer dizer, você não é ladrão, você não é injusto, você não é adúltero. Só que se você adulterou uma letra da Bíblia, você já é injusto e ladrão em relação à lei de Deus, né? E ele realmente está escrito depois aqui, ó. Jejum 2 vezes na semana, né? A gente pode comparar isso com os 2 templos que foram caídos e assim por diante. Esse 2 tem muitas coisas para a gente poder falar, mas o que ele quer mostrar assim, eu conheço as leis e pago o dízimo de todos os meus lucros. O publicano ele não ia saber isso porque você não aprende na sociedade o que é certo e o que é errado, né? Ele não, eu sigo as leis de Deus. É isso que ele está dizendo, mais ou menos, e depois a gente vai ver que isso vai ter tudo a ver com o valor numérico, com o resto desse capítulo que é representado. O publicano, porém, mantendo-se à distância, né, não ousava sequer olhar os olhos, levantar os olhos ao céu. Aqui tem muitas chaves, né? São muitas chaves. Então, primeiro que o publicano, porém, se mantém à distância, primeiro ele se mantinha à distância de Deus, porque ele era um publicano. Ele não conhecia as leis de Deus e assim por diante. E quando a gente não conhece as leis de Deus e começa a conhecer, a gente começa a sentir vergonha, inclusive de olhar para cima. É interessante que esse olhar para cima, dentro das escrituras, né, também tem a ver com pedir ajuda de Deus. Então, muitos de nós, quando começam a perceber ensinamento sagrado, vem uma certa vergonha, um certo constrangimento, e a gente não sabe nem como orar, nem como fazer uma prece, e etc. Depois disso, claro, você vai se aproximar, né? Você vai se aproximar de Deus. E olhar os olhos para o céu é exatamente o quê? Né? A oração serve para a gente se levantar aos olhos do céu. Serve para a gente se levantar aos olhos de Deus. Mas ele fazia uma coisa que a gente nunca deve deixar de perseverar, que é bater no peito. Batia no peito. Aqui é uma chave enorme, né? Quer dizer, quando a gente erra, na realidade, a gente está pecando contra nós mesmos. A gente está pecando contra o nosso próprio coração. É interessante que a palavra respeito, e todas as palavras são sagradas, né? Tem a palavra peito. E é interessante que a palavra peito, eu vou mostrar isso para vocês de novo usando a calculadora, né? Eu vou apagar essas 2 palavras e usar outras. Vamos lá. Se eu pegar a palavra peito e apagar aqui e colocar a palavra sagrado, eu vou ver de novo que tem exatamente o mesmo valor numérico. Só que aqui em 2 lugares, ó, aqui, aqui e aqui e aqui. Então, essa é uma palavra, uma ligação mais sagrada ainda do que aquela outra ligação sagrada que estava aqui. Então, nós, seres humanos, somos seres sagrados e percebemos isso através do
peito, e aí o respeito, porque no peito a gente vai encontrar o coração, o pulmão e o estômago, nessa região do tórax, né? Então, esse número 29, para quem não sabe, é o mesmo valor da palavra céu. Céu, né, tem o mesmo valor desse 29 que está aqui. Então, na realidade, toda a Bíblia, como ela é absolutamente numerada, letra por letra, aqui ele vai colocar peito e céu. Duas numerologias, né, ligadas. E dizendo, ó Deus, a mesma forma que o outro está dizendo, tem piedade de mim. Então, na realidade, o caminho nosso é exatamente esse quando a gente erra, né? Tem piedade de mim, que é usado constantemente na Igreja Católica, né, com o termo tenha piedade de nós, porque eu errei, eu não estou me colocando como não um ladrão, como um injusto, como um adúltero, como aquele que cumpre a lei como um justo, né? E esse é o meu comportamento perante a Deus em relação ao céu, e ele seria eterno. E ele reconhece que sou pecador. Eu posso ter sido um ladrão, eu posso ter sido injusto, eu sou esse adúltero nesse sentido de alterar as letras, as palavras, não conhecer a lei e assim por diante. E exatamente o valor de pecador, e não é à toa nada numa escritura sagrada, né? É o valor de 62. Tá aqui, ó, o valor de 62. E também o valor de Bíblia, né? Bíblia no menor, né, é pecador no maior. Ai, Celso, mas por que você faz essa ligação de uma numerologia menor com a maior se os números são diferentes? Agora você vai entender por quê. Porque se eu pegar a palavra pecador, os antigos que eram santos, viveram em épocas santos, viveram no Jardim do Éden, e eu colocar a palavra declarado culpado, declarado culpado, tem exatamente o mesmo valor. Ó. Olha aqui, ó. Declarado o pecador. Ah, uma coisa que eu fiz errado, deixa eu ver. Declarar culpado, não declarado culpado. Tem exatamente o mesmo valor de pecador. Então, quem é o pecador é aquele que a gente declarar culpado, né? Então, culpado é o pecador e ele é declarado. Por que está escrito declarar culpado? Porque é Deus que declara, não somos nós. A gente não tem que chegar para as pessoas e apontar, você é um pecador, você é um ladrão, você é um injusto, você é um bandido, porque você está julgando ela. E a Bíblia diz que Deus já, através do peito, através da angústia, através da dor, é a demonstração para nós que a gente está fazendo alguma coisa de errado. Qualquer alerta de sofrimento que a gente tenha, de dor, a gente pode até estudar isso, porque a palavra declarar culpado tem o mesmo valor de sofrimento. Sofrimento, declarar culpado e sofrimento também tem o mesmo valor de culpa. Culpa aqui, sofrimento aqui. Então, sempre que eu estou sofrendo nesse mundo, então, veja o quanto a gente está afastado de Deus. Veja o quanto a gente se perdeu. Sempre que eu estou sofrendo, no fundo, eu estou me declarando como alguém que está fazendo alguma coisa errada e como eu tenho alguma insatisfação no peito, eu tenho alguma vibração que eu tenho que mudar. Bom,
A gente vai continuar estudando esse capítulo, é passo a passo, é muita informação nova, né? Para a maioria das pessoas, principalmente por causa da gematria, né? Mas, se a gente perceber, né, que em relação ao céu, todos nós somos pecadores, em relação à lei divina, todos nós somos pecadores, como eu venho falando há muito tempo, um ajudaria o outro a estudar, aprender, melhorar e assim por diante. E olha que interessante, né? Como a Bíblia é santa, né? Um publicano e outro fariseu, nós somos sempre as duas coisas. Nem o tempo todo a gente consegue, né, cumprir a ordem social, nem da que os homens colocam, isso a Bíblia vai falar bem clara, muito menos as práticas religiosas, né? As práticas que nos ligariam diretamente a Deus, a ferramenta, a religião, para nos ligar direto a Deus. Então, todos nós temos erros, todos nós temos falhas. E até que é muito interessante, porque ele fala aqui, ó, dos meus lucros. Lucros aqui também foi o motivo, talvez, dessa queda do publicano, né? Às vezes, aqui a Bíblia colocou uma chave em várias palavras, né? Semana, pago, dízimo, que tem a ver com 10 mandamentos, né? Então, tudo isso a gente tem que ter meditação. Deixa eu meditar. Deixa eu meditar. Claro que aqui vai mudar a história, né? E sempre está mudando a história, porque aqui já é o resultado disso, né? O resultado será que digo-vos, porque digo-vos, porque aparece a palavra dizer exatamente quando está falando o publicano, né? Batia no peito dizendo: tenha piedade de mim, ó Deus, tenha piedade de mim. Aí você é justificado. Este voltou para casa justificado. O que é justificado? Sem aquela dor no peito. Livre para poder aprender, livre para poder se religar, né? E o outro não, porque ele está se achando quando ele não é nada, como a Bíblia mesmo coloca sobre isso o tempo todo. E depois ele vai ser humilhado. Não está dizendo que será naquela hora. Ele está dizendo, primeiro você se exalta e depois você será humilhado. Não sei se vai ser daqui 1 dia, 2 dias, 3 dias. Isso é o céu que sabe. Mas ele vai ser humilhado. E é só você prestar atenção nisso. E é interessante, para encerrar esse assunto, né? A gente está aprendendo um monte de coisa nova, mas às vezes eu acho coisas tão bonitas, né? Que a gente vai colocar aqui a palavra humilhado, o valor numérico, só para a gente conhecer, né? Tem esse valor aqui de 46. E sábio, né? Em outra numerologia também tem o valor de 46. Então, na realidade, não se acha sábio por si próprio. Não se acha que você cumpre as leis. Não se acha nada disso. É melhor para você não se achar sábio. Se os outros te acham sábio, ótimo. Porque o sábio seria o justificado. O que não peca, o que não faz o erro, e assim por diante. Mas, né, é importante que isso venha dos outros, venha de Deus, venha de algo que não seja de dentro de você. Não venha com aquilo, eu sou sábio, eu sei, eu posso. Né? Esse aqui também a gente vai ter que estudar um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, ele se achava sábio, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Eu estou livre, eu estou justificado. Melhor essa postura você tomar muito cuidado, como os próprios valores numéricos vão mostrar para você. Bom, acho que por hoje é só.
Vamos para um próximo episódio, né? Ainda nesse capítulo, vários capítulos a gente vai fazendo, até vocês conhecerem melhor as escrituras. Gratidão, e claro, vamos usar esse aplicativo tão maravilhoso, e a numerologia, a guimatria, depois a gente vai pegar também o sincronário. Acompanhe a gente, compartilhem, avisa que tem um canal de guimatria fazendo tudo isso, tá? Ajude a gente, por favor. Gratidão.